Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje aquela que é chamada de Apóstola dos Apóstolos. É ela, Maria Madalena, aquela que vai anunciar aos apóstolos que o túmulo está vazio. E essa mulher, ela é aquela que é mencionada em todos os evangelhos como alguém que está presente junto ao túmulo do Senhor. Os outros nomes variam um tanto, mas ela é sempre constante. Sabemos pouco da vida de Maria Madalena. Alguns cristãos, por um erro, pensam que ela era uma prostituta. Não existe nenhum fundamento na palavra de Deus para justificar tal pensamento. É um sexismo que invade a mente de alguns cristãos e que então encontram aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. Porque na palavra de Deus se fala que Maria Madalena foi aquela da qual o Senhor expulsou 7 demônios. Então a conclusão de alguns é logo que estava vivendo uma vida terrível de pecado. Mas que essa é uma expressão para dizer de alguém que foi curada de uma grave enfermidade. Então ela era alguém doente que foi tocada pelo amor. E ela retribui a este amor amando. Nós hoje temos 2 opções para a primeira leitura, e nós temos aquela do Cântico dos Cânticos e a da carta de São Paulo aos Coríntios, da segunda carta. Eu escolho de comentar aquela do Cântico dos Cânticos. A escolha recai por um fato que este livro do Cântico dos Cânticos é um livro que nunca fala o nome de Deus. É um poema de amor humano entre um homem e uma mulher. E os cristãos viram nesse poema a decisão do amor de Deus para com a sua humanidade. E a primeira leitura de hoje, então, ela tem uma expressão assim, já no início: em meu leito durante a noite busquei o amor de minha vida. Procurei-o, vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas. Procurei-o e não encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela noite. E a pergunta: vistes porventura o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor da minha vida. Então, essa repetição, essa insistência do amor da minha vida. Pensemos um pouco. Não é essa a história de Maria de Madalena? Então, Maria, ela, durante a noite, sai na escuridão, como aquela amante da primeira leitura, buscando o seu amor, o Senhor. Vai até o túmulo que está vazio, ela procura, ela insiste até que o encontra. Ora, nós poderíamos, e não caiam nesta armadilha, aquela de pensar que, por causa dessas expressões, nós temos aqui uma justificativa para falar de um amor humano entre Jesus e Maria Madalena. Não é esta a intenção do agiógrafo do Cântico dos Cânticos, meus irmãos, e creio que para pessoas de fé isso aqui já é um tema descartado. Ou seja, nós não temos nenhum fundamento na história da salvação para falar dessa dimensão, deste amor humano, carnal, mas sim de uma discípula que ama o Senhor de todo o coração. E é importante evidenciar isso porque a primeira experiência de Maria Madalena, mas não só dela, das outras discípulas e também dos apóstolos em relação a Jesus, é uma experiência de amor, de admiração, de amizade. Não é assim que os discípulos de Emaús vão se referir a ele, falando com o próprio Jesus sem o conhecer, que era um homem bom, eles tinham admiração. Essa admiração, este amor para com o Mestre, que vai fazer com que Maria Madalena e também os outros voltem ao túmulo. Mas em Maria Madalena isso é muito mais forte, mais evidente, tanto é que, tendo o Mestre, que foi apenas crucificado de um modo violento e cruel, ela tem coragem de sair de noite, na escuridão, vencendo o próprio medo, vencendo a escuridão, as incertezas, para buscar o seu Senhor, para ir. E quando encontra o túmulo vazio,
ainda assim não se deixa dominar pelo medo, mas sai buscando. E o Evangelho de hoje vai mostrar essa ternura, essa insistência, essa vontade de encontrar com o seu Senhor. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de São João, o texto que nós ouvimos no dia da Páscoa, mas é a continuação que não se ouve naquele dia, mas naturalmente no tempo pascal, porque se diz assim que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Era escuro, de madrugada, e encontrou a pedra retirada. Quando ela encontra a pedra retirada, o que ela faz? Aquilo que faz um discípulo de Jesus, de bom senso, vai comunicar à igreja. E quem é por excelência aquele que representa a igreja? Pedro, a dimensão hierárquica da igreja, e junto com ele o discípulo a quem Jesus amava. Então, a hierarquia e o carisma ali representados, ela vai ali, ela não vai em outra fonte, não vai em outro local, ela procura a igreja para comunicar. E vai dizer: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então, Maria Madalena, ela está do lado de fora do túmulo chorando. E vê esses dois anjos, um deles vai dizer assim: mulher, por que choras? Ajuda a essa mulher a cair na realidade, porque quando nós estamos chorando, nós não racionalizamos o nosso choro, nós não nos perguntamos o porquê estamos chorando. E ele faz uma pergunta que é uma pergunta assim, que diríamos sem sentido, mas arrasta a pessoa para uma dimensão de entender o que é que vai se passar. Agora, é o próprio Jesus que ela vê e ela não reconhece. E vai falar: mulher, por que choras? A quem procuras? É a pergunta que muitas vezes nós temos no Evangelho, sobretudo de João: a quem procuras? É necessário agora, Maria, você colocar uma resposta. Qual é o centro da tua vida? Por que você está chorando? A quem você está procurando? E ela vai dizer: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocastes, e eu irei buscar. Vejam que bela essa expressão. Eu estou disposta a buscar, me diga onde. Essa mulher parece que tem a força de uma multidão de homens, porque os outros a deixam. Ela está ali, disposta a ir buscar esse Jesus aonde quer que ele esteja. Só um grande amor pelo Senhor pode mover um coração assim. Vejam, caríssimos, aqui nós não temos ainda uma dimensão de fé no ressuscitado. Ela pensa em um Jesus que está morto. É assim que ela pensa. Ela não crê ainda na ressurreição. É o amor que faz isso. É o amor que move o coração. A fé em Deus deve andar juntos com o amor, junta com o amor para com Deus. Nós não podemos pensar que vamos entrar diretamente na dimensão da fé se nós não passamos pela dimensão do amor para com Deus. Então Maria Madalena nos ensina isso. Todo o seu esforço, todo o seu desejo, tudo aquilo que ela está fazendo para encontrar-se com Jesus. Então Jesus vai dizer para ela: Maria. E ela vai reconhecer e vai dizer Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ou seja, não ressuscitei para ficar aqui, eu tenho que voltar para o meu Pai, ainda não subi para junto de meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele mesmo vai dizer que é necessário que ele vá, para enviar o seu Espírito. Ou seja, para que nós sejamos de fato igreja, é necessário que ele vá, que ele volte ao Pai. E essa é a grandeza deste encontro, porque aquela que estava buscando o morto, reconhece o vivente, reconhece o ressuscitado e está disposta a ir, como fez antes, voltar à comunidade, à igreja. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Um texto belíssimo que sintetiza a fé da igreja. Se nós podemos aprender e devemos com a apóstola dos apóstolos, é a dimensão do amor e da fé no Senhor ressuscitado que se torna anúncio e comunhão com a igreja.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.